desafios foram muitos, né? Primeiro porque não é fácil arte, viver de arte aqui no nosso país. Arte para a gente é uma atividade, um fazer, uma paixão, um amor que a gente coloca na nossa vida em primeiro lugar, como profissão, mas ao mesmo tempo ela também está em último, porque ela não garante essa estabilidade, que não é estabilidade para ganhar dinheiro, ou para ter bens, ou para conseguir bens, mas é estabilidade mesmo de você poder viver, né? De você garantir sua saúde, garantir seu alimento, garantir a sua família. Então, quando a gente pensa nisso, os obstáculos são muitos, porque a gente tem que sempre assumir duas profissões. Então, você passa o dia trabalhando numa profissão que você tem que dar conta e se estabelecer e se manter, quer que seja no serviço público ou no serviço privado, e naquele momento que as pessoas têm para dizer agora é meu lazer, ou eu vou estudar, ou eu vou descansar, eu vou fazer alguma coisa, aí a gente vai trabalhar, vai fazer arte, e que também é uma ação da nossa vida que a gente também encara como profissional. Então a gente fica sempre dividida nesse elo, né? Você ter que ter uma profissão para você viver, para você garantir a sua existência, e você ter essa arte que está acima de tudo na sua vida. Aí daí, dependendo das fases, dos ciclos da nossa vida, aí vai aparecendo os desafios, né? Porque se você começa a vivenciar isso na sua juventude, então tem toda essa coisa do preconceito que o jovem enfrenta em qualquer profissão. Na arte é mais difícil, né? Porque a não ser que já seja de uma família de artistas que tenha nome, é mais fácil. Uma classe, quando se vem também da classe média, isso facilita pelo meio, pela articulação, pelos espaços que as pessoas transitam. No nosso caso, a gente que vem das camadas populares, das classes populares, é muito mais complexo. Porque os nossos amigos, na maioria das vezes, eles não têm condições de pagar o nosso espetáculo. Então a gente trabalha, monta, passa meses ensaiando, estudando, juntando dinheiro para comprar material, e quando você estreia, aí você ainda tem que dar os ingressos para os amigos. E se você não tem um público, que você está começando e não tem, quem vai ser seu público? Seus amigos, né? Às vezes nem sempre as famílias também apoiam. Daí você nem pode contar também com o apoio da família, diferentemente, né, de outra classe, que eu falei, né, que é a classe média, que de repente as pessoas vendem os ingressos, as pessoas organizam os eventos. Então a gente enfrenta todo esse tipo de dificuldade. A gente que gosta da arte, a gente começa muito novo, acho que na infância já experimentando coisas, experimentando movimentos, só que a gente não tem noção de que isso é um exercício. Quando a gente se descobre artista, quando a gente começa a se aprofundar na arte, é que a gente diz, nossa, eu já fazia isso lá atrás. Que é a nossa caminhada, né? A gente não começa hoje e diz assim, acordei hoje e quero fazer teatro, acordei hoje e sei cantar. Então, assim, quando eu era criança, eu sempre gostei muito, né, eu sempre gostei muito de dançar, de cantar, de interpretar. Eu não tenho muita habilidade para dança, mas eu gostava de qualquer coisa que envolvesse a questão da expressão corporal. Então, eu acho que isso assim, foi muito importante na minha construção, embora também tinha um outro lado que eu não gostava muito, né? Porque essa coisa da gente ser menina, né? Porque os meninos eles podem fazerem tudo que eles quiserem. Pode subir em árvore, pode subir no trem, pode correr, pode ir nadar. E a gente não, né? As meninas não podem fazer essas coisas, assim como também não podem também se expressar com o corpo. Então eu sofri muito, né? Dentro da minha família, esse tipo de repressão, assim. No meio, né? Na comunidade que eu estava inserida. E, por outro lado, também a questão do preconceito racial, né? Isso também batia muito forte, porque naquele período não se discutia como hoje a gente trabalha isso na escola, a gente trabalha na sala de aula, não tinha esse tipo de discussão, não tinha esse tipo de debate, de discutir questões de preconceito. Eu lembro que tinha uma música da minha infância que me marcou muito, que diz assim,
Plantei uma cebola no meu quintal, nasceu uma negrinha de avental. Dança negrinha, não sei dançar, pega no chicote que ela dança já. Aí sempre que eu estava numa roda que cantava essa música, eu ficava muito para baixo. Eu ficava muito deprimida. Isso eu tinha o quê? 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eu não gostava dessa cantiga. Cantigas de roda, né? Então isso me machucava muito. Eu não entendia por quê. Só depois foi que eu vim entender. E eu refletia já. Mas como assim? Porque eu era neguinha, né? Que todo mundo dizia, neguinha, vamos brincar. E como assim? Plantou e nasceu uma cebola, né? E pega no chicote. Então, de certa forma, eu entendo quando ela pergunta na construção da identidade, quando vocês perguntam, eu já entendo que isso era uma construção também dessa minha identidade, né? Uma construção de mulher negra, de pessoa negra, porque eu me incomodava com aquilo, né? Que hoje a gente trabalha e diz, é bullying, né? Então, são esse tipo de música, eu me lembro que na minha infância marcava muito. E depois, quando eu comecei a refletir sobre as coisas, entender, depois dos 15 anos, né, quando a gente começa a refletir sobre quem eu sou, essas coisas todas, aí eu comecei a descobrir que essa música era uma música racista. Assim também como outras situações assim, de racismo, que as pessoas diziam para mim, você não é negra não, você é moreninha. Aí eu ficava pensando assim, eu sou moreninha, sou moreninha, então eu gostava de ser moreninha. Mas, de repente, também qualquer coisa assim era negra do sovaco fedorento, aquelas coisas terríveis, né? Tinha uma que era terrível, que dizia assim, negra do sovaco fedorento, mete a bunda no cimento para ganhar 1.500. Então, isso é a nossa cultura, né? Era uma cultura altamente machista e que, assim, a minha infância foi toda marcada por essa cultura. Eu lembro de um momento que eu enfrentei, né, de racismo, só que naquele tempo eu não tinha ainda essa certeza do que era racismo. Quando a gente é criança, a gente não distingue bem isso, né? Aliás, eu já era adolescente, que foi quando na minha sala houve a escolha da rainha do milho, e aí a professora disse, traga o nome da menina que vai ser a rainha do milho. E aí uma colega minha, uma menina muito bonitinha, branquinha, todo mundo estava na expectativa que fosse ela, só que ela mobilizou os colegas e decidiram que seria eu a rainha. Aí quando ela levou o nome que entregou a professora pegou e disse, Lenilda Elizabeth, Lenilda é negra. Então assim, isso bateu muito forte, né? Eu percebi que aquele espaço, que a escola, o ensino formal, não era o meu lugar. Assim como na minha casa também não era, porque meus pais eram analfabetos e para eles, assim, não tinha muita importância eu estudar, né? Era mais importante que eu fosse uma pessoa boa. Só que ser uma pessoa boa era casar, não trair o marido, ter os filhos, cuidar bem dos filhos. Enfim, isso era tudo muito distante de mim. Mas eu fiquei muito sentida com isso, né? E nesse ano veio uma reprovação. Eu acho que eu repeti a 7ª série umas 3 vezes. Porque eu tive esse conflito com essa professora. No ano seguinte, né? Que já estava naquele momento, já tinha passado da puberdade, estava ficando mocinha já. Eu tive um conflito também com o professor, né? Já por questão de assédio, né? Tinha um professor que ele dificultava muito, ele dificultava muito, né? Hoje em dia eu vejo que, até hoje eu tenho um trauma com geografia. Eu tenho dificuldade em entender a geografia. Eu vim entender geografia depois que eu comecei a viajar e entender a parte física para poder entender a teoria da geografia. Eu era muito traumatizada com esse professor, porque ele dificultava o conteúdo. Quando era no final do ano, ele apalpava as meninas e todo mundo tirava 10. E eu não permiti que isso acontecesse comigo. Aí, como eu não permiti, eu fiquei 2 anos, né? Tem um ano do racismo, fiquei mais 2 anos repetindo da disciplina com ele, porque eu entrava no conflito. E assim, esse período todo que eu estou falando, que foi da minha infância, vocês sabem, era a ditadura militar, né? Que se estendeu de 60 até
80, né? Eu tô falando, a minha infância foi dos anos 70, porque eu nasci em 65. 65, então, meu período da escola, né? Eu acho que deve ser 79, por aí. Esse período que eu tô, né, rememorando agora. E eu consegui, hoje em dia eu consigo fazer uma análise de tudo isso, trabalhar com essas questões, trabalhar com essas temáticas, mas eu fico pensando sempre em quantas mulheres negras da minha idade, de periferia, que nasceu em periferia, que nunca saíram, não teve a oportunidade que eu tive de conhecer outros espaços, como essas coisas chegaram nessas pessoas e como isso influenciou no processo mesmo que a gente está discutindo aqui, de ressignificar quem nós somos, né? E as mulheres que a gente quer ser nesse mundo. Porque eu fico sempre pensando assim, como se você tivesse sempre fadado a ser dona de casa, cuidadora, né? Cuidadora da casa, cuidadora dos filhos, cuidadora dos maridos e reproduzirem isso, como naquele documentário Vida Maria. E acho que a dificuldade que eu enfrentei na minha vida foi justamente essa. Eu não queria ser uma Vida Maria, eu não queria ser a reprodução da minha mãe. Então, lógico que eu tive muitos embates, inclusive com a minha mãe, né? Porque ela queria que eu me casasse e eu lá queria me casar, eu queria andar, viajar, andar com os gays. E ela não gostava disso, não. Assim, era um cômodo, a mulher que andava com uma moça que andava com gays. Imagine que eu saía todos os dias lá da Lagoa do Mato, ia lá para o Perpétuo Socorro ensaiar, ali em frente ao Epílogo de Campos, né, que era onde a gente iniciou todo o processo de teatro de rua dos anos 80 lá. E a gente saía para ensaiar e eu saía toda noite, né, daqui da comunidade que fica mais para ali para trás, que é a Lagoa do Mato. Então os vizinhos prestavam muita atenção nisso. Essa filha de Raimundo tem 17, 18 anos, né? Essa filha de Raimundo toda noite sai de casa. As pessoas ficavam prestando atenção, sabe? Pegar uma carona, alguém, que era muito raro, ninguém tinha carro, todo mundo pobre, mas assim, pegar uma carona, assim, alguém veio me deixar em casa, era motivo de todo mundo ir para as portas, porque as pessoas não imaginavam o que a gente estava fazendo, né? O que a gente fazia, o que era. A minha família sabia, assim, até que um dia a gente chamou meu pai para assistir um espetáculo, ele foi com a minha mãe. Aí depois desse dia, aí ele disse, não, parou, né, de implicar um pouco, mas eu tinha que levar meus irmãos. Aí eu ia e levava todos meus irmãos, 4 irmãos. Era punk, aí de noite, assim, 6h30, a gente já começava a subir para o centro, né, eu com esses meninos. Aí disso, os meninos, de tanto eles ficarem lá e os diretores ficarem preocupados, porque eu não me concentrava, preocupada com meus irmãos, que ficavam correndo em volta da praça, vamos botar os meninos no espetáculo. Tem um irmão que é ator, que ele começou com 7 anos, que era o mais novo. Meu irmão mais novo, Robert Lilson. Porque foi justamente nesse período, os 3 eram maiores e ele era o caçula e ele ia também. Aí tem ele lá com 7 anos, ele não sabia, ele não atuava, né? Ele fazia percussão, tocava o triângulo, depois passou a tocar a zabumba e os outros ensinando. Enfim, aí ele foi entrando nesse negócio da música, mas ele tanto é músico, percussionista como ator, poeta, e assim foi. E o outro, que meu irmão faleceu aos 44 anos, ele faz 10 anos, né? Que ele faleceu, acho que é 10 ou é 11. Ele também tornou-se artista, porque ele também entrou no grupo como músico, depois passou a fazer boneco, depois passou a trabalhar com oficinas de boneco e atuando também. Enfim, aí todos acabaram indo para a música e acabaram ficando no teatro. Então, assim, a partir desse processo, houve uma mudança na minha família, assim, os filhos de Raimundo e Dorinha, né? Porque não tinha na nossa família, não tinha essa coisa de artista, assim. Eu sou, digamos assim, eu fui a primeira artista, né? E também nós, da minha família, de meus 7 irmãos também, só eu e o caçula que conseguiu também fazer uma graduação, né? Os outros, apesar de ter entrado na arte,
não conseguiram, né? Que é essa dureza mesmo que eu falei no começo, de ter que fazer outras atividades, de ter que ter força, arranjar não sei de onde, para estudar, para terminar a graduação, para estudar para concurso, né? E tá militando, porque também, se a gente não estiver militando, também a gente não tem espaço, né? Porque ninguém vai abrir espaço para você, é você que tem que cavar esse espaço. E para cavar esse espaço tem que também estar nessa luta, né? Nessa articulação, nessas reuniões chatas que a gente vai, enfim, que tudo também é aprendizado, né? Eu acho que assim, uma coisa que me ajudou muito, né? Eu acho que os movimentos sociais, né? O movimento negro me ajudou muito nesse sentido de entender o meu espaço, né? De buscar meu espaço, de buscar o meu lugar, de me reconhecer como, de saber que é difícil, que é mais difícil para uma mulher negra, mas não é porque é mais difícil que a gente vai desistir, que a gente vai baixar a cabeça, que a gente vai se acomodar, né? Então, isso eu aprendi muito com o movimento negro. Eu acho que em 86, 85, eu devia ter uns 18 para 19 anos, que foi quando a gente fundou o movimento Raízes. Foi o primeiro movimento negro aqui em Mossoró, muito por influência de Frei Davi, que era um padre que tinha vindo da África e andou o Brasil todinho, ele é brasileiro, carioca. Andou o Brasil todinho conversando com os jovens sobre o censo de 85, que dizia moreno negro é. Então, a partir desse momento, aí eu comecei a entender também, né? Aquelas questões que eu ainda não conseguia entender direito, que era diferente, que tudo aquilo que eu sofria era racismo e de agora em diante eu tinha que enfrentar isso. Aí isso foi muito importante, enfrentar, porque logicamente, né? enfrentar assim como eu sou, não esticando os cabelos, entendeu? Andar com pessoas negras, porque também tem essas situações, né? Assim, acho que quando a gente quer saber de identificação é muito isso, né? Como é que eu me coloco nesse universo? Então eu digo, não, o cabelo que eu tenho é esse, então esse é o cabelo que eu tenho, essa é a cor que eu tenho, e chegar como eu sou. Isso foi muito importante, aí foi o movimento negro. Eu acho que a minha relação também, né, com os partidos de esquerda, que de certa forma ajuda nesse sentido de você também ter uma outra leitura do mundo, né? Porque a escola nos ensina o que é o tradicional. E a vida também nos condiciona para os caminhos que são os mais difíceis, mas que aparenta ser o caminho mais fácil, né? Que é de você estar dentro de um padrão que é posto aí, né? Então eu acho que com a esquerda eu fui aprendendo a desenvolver esse meu senso crítico. E essas parcerias, logicamente, todas vêm para dentro do meu trabalho. Porque quando a gente vai fazer um trabalho, isso tudo vem, né? De uma forma ou de outra. Ou vem o personagem, ou vem a forma como você articula para vender o seu trabalho, ou para o público que você quer mostrar esse trabalho, o que você quer discutir. Então, eu acho que essas foram muito importantes. Aí, a partir disso, também, assim, outra coisa também muito interessante, quando eu fui me colocando como atriz, também como artista, eu também já fui também me colocando, tentando desenvolver uma pedagogia a partir das minhas práticas. Então, eu sempre trabalhei com o ensino do teatro. E isso também me ajudou a entender outras relações que acontecem no meio da arte e que às vezes a gente está lá, mas que a gente não consegue entender ou filtrar porque a gente enxerga só por uma visão, né? Eu lembro de um trabalho que eu desenvolvi lá no Jucuripa. Trabalhei 10 anos lá, né, montando espetáculos de teatro de rua com jovens de comunidades rurais que não conheciam teatro. Então os resultados eram assim, as coisas mais lindas que vocês possam imaginar, né? Porque eu trabalhava baseado na técnica de Augusto Boal, onde eles iam falando do cotidiano deles e a partir das vivências deles, que era a questão da falta de água, a seca, essas coisas todas, né? A violência, que tem em todo canto, né? Enfim, a fome, as coisas que atravessavam a vida deles. Aí eu ia juntando tudo isso, fragmento com
outros autores da literatura brasileira, da dramaturgia, e a gente montava esses espetáculos. A gente chegou até a Brasília com espetáculo desse tipo, porque teve um que eu montei que chamava Campo e Harmonia, né, onde a gente trabalhava só a questão ambiental. E eu lembro que teve um momento lá que tinha uma apresentação e uma menina não podia vir se apresentar aqui em Mossoró porque ela estava doente. Aí o que ela fez? Ela pegou a sandália da amiga, a sandália que a amiga usava no espetáculo, e escondeu. Porque tipo assim, eu não vou, então ela também não pode ir. Aí, a partir desse momento eu fiquei pensando, né, quando eu descobri a situação, assim, que são crianças, né, eram adolescentes e crianças, o grupo era isso, mas eu fiquei pensando assim, né, quer dizer, você tirar a sandália do outro e você esconder, porque você não pode fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então eu acho que isso também, assim, essa questão de estar ensinando também dá um feedback muito bom, sabe? Para poder eu me avaliar quem eu sou dentro desse contexto, onde é que eu estou, para poder ter momentos que eu digo lá, não quero fazer isso não. Não tem chuva de bala, que já me chamaram para fazer, e eu digo, não vou fazer isso não quero fazer isso, eu não vou fazer e eu não faço. Então, assim, não é todo chuva de bala que eu faço, não é todo alta liberdade que eu faço. E isso, assim, para mim, eu tenho muita segurança, assim, quando eu decido isso. Mas eu sei que isso também eu pago um preço alto, porque gira toda uma construção por trás de quem não tem essa discussão ou esse entendimento que eu tenho das coisas. Tá? No ano passado, eu fiz, um colega, o diretor me chamou para fazer e eu aceitei, porque eu já tinha trabalhado com ele no passado e gostava muito dele, não imaginava, né, porque ali é uma disputa muito grande de egos. Não me eximo disso, porque também sou humana e tenho meus egos, né? Mas assim, a gente sabe que isso tá no rolê. E aí, o cara cismou, porque queria que eu entrasse com a camiseta que tinha atrás aqui, coisa de Rosalba. Não é que tinha a marca de Rosalba, não, é porque eu não queria usar a camiseta. Não estava me sentindo uma ditadura onde eu tivesse que ir usar farda para entrar no meu local de trabalho, onde eu, obrigatoriamente, ao passar do portão, teria que vestir outra roupa. Mas tinha o crachá também. Como eu ia com o crachá, eu entendi que eu não precisava ir com a camiseta. Eu percebi o crachá e a camiseta. Aí eu entreguei, aí eu botei o crachá, eu também não gosto de crachá, mas não fiz o Gilberto Gil lá não, fui com o crachá. Aí disseram, não, você não pode entrar. Aí eu disse, eu estou no espetáculo, não, mas não pode entrar. Aí conversa vai, Rebolução vai, Rebolução vem, entramos. No dia seguinte eu fui de novo sem o crachá, não pode entrar. Então ficava uma coisa assim, 10 pessoas para me barrar todos os dias quando eu ia fazer o meu trabalho, porque eu tinha que entrar com uma camiseta que eu achava desnecessário botar a camiseta, porque a camiseta era só para passar do portão, porque quando passa tem que vestir a roupa do personagem. É assim, e todos os meus colegas, nenhum dos mais revolucionários, né, que se joga aí como revolucionário, aos mais alienados, ninguém dizia nada. Todo mundo botava a camisetinha com a marca lá do governo de Rosalba. Aí é essa coisa que eu acho que o estudo do teatro me dá, sabe? Para refletir sobre essas questões. Assim, eu vou fazer uma propaganda de um governo, porque usa a nossa arte para fazer campanha, para fazer uma grande comissão, para vender essa grande campanha para a sociedade, para ganharem muito dinheiro com isso. E a gente não ganha nada, a gente ganha 2.900, 2.000, e ainda fica, como é que se diz, intrigado com os colegas. Porque você quer um personagem melhor, porque você quer parecer melhor. E olha, eu nem tinha personagem assim, eu tenho... A história do teatro de rua de Mossoró, aí as modéstias vão ficar de lado, tem muito a ver com a nossa construção, com a construção desse grupinho aqui, chamado Escarcel. Porque o primeiro espetáculo que se montou na rua em Mossoró foi nos anos 70, que foi o Oratório de Santa Luzia, que tinha outro nome, era só Santa Luzia, a Virgem Marte, por um grupo de pessoas que faziam teatro aqui em Mossoró. Fizeram uma montagem na rua.
Nos anos 80, a gente resolveu fazer teatro de rua, não só para fazer porque queríamos fazer teatro, mas também pensando numa estética, sabe? De ir para a rua, de fazer do jeito que a gente queria, de mostrar outras possibilidades de arte para as pessoas que não conheciam arte. Mossoró não tinha teatro e as pessoas, quando iam para o teatro, era uma coisa assim, muito seletiva. Era mais professor universitário, era médicos, eram esse público que ia para um auditório. Mas o povo mesmo, o povo chegar e passando na rua, estar no centro da cidade e ter um grupo, não tinha isso. Então a gente começou a fazer isso porque também, como eu já falei, o que a gente montava, a gente tinha um público muito seleto. Então aquele público ia 2, 3 espetáculos e o povo não ia mais, porque era o mesmo povo, não ia ficar toda semana indo ver a gente. Aí quando a gente foi para a rua, a gente ganhou todo esse público. E quando a gente começou a crescer enquanto artista, ficar sendo conhecido e sendo chamado para se apresentar em São Paulo, para se apresentar em Belo Horizonte, se apresentar em Natal, e a cidade também, né, foi avançando, porque com isso veio a Petrobras, veio para cá, começou a atrair turistas e atrair outras pessoas, né, outros moradores. E tudo isso foi nesse embalo. Aí veio as TVs também, porque antes não tinha, a gente tinha uma sucursal que era de Fortaleza, que era Verdes Mares. Aí veio a sucursal da TV Cabugi, que não era com esse nome, mas é a mesma TV. Daí a gente começou a aparecer na televisão. Quando a gente começou a aparecer na televisão, aí a família Rosado, olha, peraí, aí tem. Quem é esse povo, né? De onde vem essa negrada? Aí começou uma perseguição com Augusto Pinto, a polícia, onde ele estava, sofria baculejo, ele pobre nem fumava maconha, mas assim, onde ele estava, por causa das roupas que a gente usava, o jeito e tudo, o negro sofria baculejo, né? E não dava em Nonato, tal, mas dava em Augusto. E toda aquela história, eu era uma menina, né? Eu andava com 5, 6 caras, então já era aquela coisa também, né? Enfim, aí toda aquela coisa, e sapatão, e aí não sei o que, aquilo, essas coisas, né? Aí a gente não suportava, né? Seguia com a nossa luta, com o nosso debate, com o que a gente queria dizer, com o nosso jeito de viver, de encarar a vida. Só que aí houve uma ruptura nesse processo todo, porque Gustavo Rosado se aproximou de mim, ficou meu amigo, e me pediu para apresentar o pessoal do teatro para ele. Eu apresentei Tônia, apresentei uma galera, a gente foi, enfim... Ele foi chegando ao meio. E aí ele, junto com outro professor lá da UERN, eles fundaram o Nocaute à Primeira Vista, né, que foi um grupo que montou um espetáculo muito bonito, chamado Aurora da Minha Vida. Mas com cunho assim, não político, já com o Aurora da Minha Vida, é um espetáculo com um texto muito bonito, saudoso, uma coisa, digamos assim, mais elitista. Né? E a elite de Mossoró ia aos montes e achavam, mas se via, porque a elite de Mossoró não se via no nosso trabalho. Pronto, eu acho que agora eu consegui chegar. Não se via no que a gente fazia, porque a gente trazia, o que a gente trazia no nosso trabalho era muito o reflexo da cultura popular. Então, as danças, os cânticos, as músicas, e para fechar tinha as críticas, que a gente sempre colocava. Eu lembro que tem um espetáculo que o ator lá passava mal, que era Augusto, que caía no chão lá, e aí o outro personagem dizia, vou levar você agora para o hospital. Aí ele perguntava, qual hospital? Aí ele dizia, o Tarcísio Maia, só que não era Tarcísio Maia não, na época era Tancredo. O Tancredo Neves. Aí ele dizia assim, não, pro Tancredo não, me leve mesmo pro Matadouro de Dizuí, que é melhor. Então, tá... Tipo assim, porque eu chamava o Matador. Aí, esse tipo de coisa, assim. O Dizuí mandou chamar a gente muitas vezes para dizer que não apoiava a gente, que a gente tem que parar de fazer teatro de rua, que ele não gostava da gente. Essas coisas todas, assim. Mandava chamar mesmo, assim, tipo um avô que manda chamar aquele menino lá e dar o baile, sabe? Então era meio assim, a gente ia e confrontava aquela rebeldia da juventude. Então, nesse processo todo, depois eu fui entendendo, né?
entendendo as circunstâncias políticas e até as circunstâncias todas psicológicas também, que faz a gente se descobrir. A música... agora a gente está muito próximo das artes visuais, porque o companheiro da minha filha, né, que é o Luan, ele é artista plástico. Ele é tatuador, mas ele agora, por conta da pandemia, que não tem como os tatuadores, né, trabalhar, ele começou a fazer uma outra arte que ele já fazia, mas era o segundo plano. E, enfim, então a gente sempre dialogou, né? Uma coisa boa do teatro é que o teatro ele dialoga com quase todas as artes, né? Não tem como, com o tempo a gente vai desenvolvendo. Não tem como a gente fazer o teatro assim, tem como tem. Quando a gente quer, a gente faz. Mas o nosso, que a gente faz aqui popular nordestino, a maioria das vezes, a gente está sempre trabalhando com a música. Você está... A questão do cenário, né? Está sempre presente. Não dá para pensar em cenário sem não pensar em escultura, em artes visuais. Então, está sempre presente, né? Todas as linguagens a gente sempre trabalhou, mas profissionalmente mesmo acho que a gente sempre dialogou mais com a música. A gente foi construindo esse público, né? Eu acho que não existia, mas deu um vum assim, muito, muito rápido e foi se modificando. Hoje, se eu perguntar agora quem é o nosso público, eu não sei dizer. Assim, não sei dizer, porque tem jovens, tem pessoas mais velhas. Outro dia eu estava lá no Chuva de Bala, aí chegou uma senhora para mim, eu estava com meu filho, também estava atuando nesse espetáculo. Aí ela olhou para mim e disse, esse menino é seu, Marquezinha, que era um personagem que eu fazia. Eu disse, E é filho seu com João Redondo, que era o personagem que fazia, tá? Aí eu disse, meu filho. Enfim, então assim, a gente tem esse público que era o público adulto, que, né, de uma geração mais avançada do que a nossa, e tem também uma nova geração que foi se construindo, ouvindo falar da gente e que vê a gente agora, porque nem sabe como era a gente lá, o que a gente fazia lá atrás ou como a gente fazia, né? Porque quem conheceu a gente hoje, nós não somos mais aqueles lá do passado. E nem aquelas pessoas que começaram conosco, nem todas estão mais com a gente, né? Tem isso também. Saíram, construíram outros grupos, outras coisas. Eu me considero popular. Eu sou popular porque as minhas fontes, a minha pesquisa, as minhas origens, toda me leva para o popular. Sendo que, assim, a arte, ela toca a gente de todas as formas, né? Mas eu nunca me dediquei, assim, a estudar os clássicos, para não estudar, assim. Eu digo, não para me apresentar como trabalho. Eu tô sempre, porque eu acho que tem tanta coisa boa produzida aqui, é tanta coisa que a gente faz, que essa vida é pouca para a gente dar conta, que não dá tempo, né? Porque a gente tem que delimitar as coisas, né? Embora eu misturo muito, eu pelo menos no teatro eu trabalho com muitas, eu estou sempre, porque eu também gosto de escrever, né? Então pela dramaturgia eu trabalho muito com colagem. E vou sempre botando o povo para dialogar. Quando você pensa a música lá dentro do teatro, eu estou transformo os textos, mas é sempre no popular mesmo. Você se sente realizada? Eu queria muito mais, né? Realizada é assim, a gente tem esse desejo de ir mais além sempre. Mas eu posso dizer, olhar para trás e dizer que dentro do que foi possível, eu estou construindo uma caminhada boa, assim. Quando eu comecei, todo mundo queria ganhar prêmio. Aqui em Mossoró, se você não tivesse um prêmio, você não era atriz. E as atrizes diziam na minha cara, você não é atriz. Você não é atriz, ou você é muito linear, você é isso, você é aquilo, você não leva jeito para o teatro, você é desengonçada, você não tem ritmo. Aí era terrível. Você é descoordenada, minha filha, eu sou tudo isso mesmo. Eu sou tudo isso, só que eu não queria aceitar que era, entendeu?
Aí até que eu ganhei um prêmio. Aí depois que eu ganhei esse prêmio, aí todo mundo, da grande atriz. Aí eu falo, meu Deus, eu já quase pirava com isso, porque eu sou uma grande atriz, aí pronto. Eu já não era. Aí passou assim, de ninguém que era feia, que era descoordenada, que era desengonçada, que falava alto, não sei o que. Aí já passei assim, Maria, jornais de Mossoró, porque não tinha Facebook, né, nem Instagram, essas coisas, era tudo jornal, era tudo, mulher não podia, nem tudo que eu fazia estava no jornal. Fiquei muito famosa aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aí depois eu disse, né, aí eu fiquei um pouco assim, né, fiquei aí, não, peraí, vamos mudar o rumo. Aí a gente começou a mudar também, né, já vamos fazer as coisas diferentes, vamos para expandir para outros espaços e também trabalhando outras coisas, né, para não ficar só nessa história, eu sou, estão dizendo aí que eu sou, e eu fiquei com medo de não fazer mais nada, porque eu já tinha visto outra colega que quando tinha ganhado um prêmio bem antes de mim, assim, perdeu a expressão depois, sabe? Aí eu já fiquei preocupada com isso. Aí eu digo, não, você fica, os companheiros, os amigos que brigam, os que não brigam, os que dão apoio, é muito importante nessa trajetória também, sim. Né? Porque segura a onda da gente, sabe? Segura, né? Porque a gente não vacilar. Aí a gente começou a mudar, né? A gente ficou muito popular, muito na rua, muito rasgado, muito deboche. Aí a gente foi para as coisas mais calmas. Aí depois fomos criando coragem de botar a nossa dramaturgia. Né? Aí a gente montou a Escarcel, montou a Lenda do Poço Feio, que é um texto nonato, que foi muito bem avaliado fora daqui de Mossoró, porque conta a história de uma lenda que acontece, que é contada aqui em Governador de Serra Rosado, que é a Lenda do Poço Feio. Lá tem um poço muito bonito, né, que chama-se Poço Feio. Aí, quando ele era criança, ele ia para lá e contavam os moradores, né, da comunidade. Contava que da noite de lua cheia aparecia uma mulher fantasma, né, lá dentro do poço e que sugava os homens, né? Os homens que entrassem lá, de noite sumia. Aí a gente foi a fundo, coincidiu com o tempo que ele fez a especialização dele em antropologia. Aí ele aprofundou nesse estudo da antropologia e a gente foi a fundo nessa história e construímos a nossa história a partir, né, da lenda dessa moça e trazendo muita coisa também da história da cidade de Mossoró, porque a nossa infância todinha foi marcada para a gente, que aqui desse setor, com a passagem do trem que vinha de Sousa, da Paraíba, e para aqui para Mossoró. Então, esse trem ele tem muita influência, porque ele passava, né, na rua de trás, que não tem mais nem a linha hoje em dia. Mas marcava porque a passagem do trem tinha toda uma coisa, o trem que vem de Sousa, então, o povo que vem, o povo que vai, né? E era uma diversão essa passagem desse trem. As pessoas se baseavam até a hora de botar a comida no fogo. O trem passava 9 horas. O trem passou 9 horas, era hora de começar o almoço. Tudo a vida das pessoas. Então a gente foi trazendo todos esses pequenos elementos também para dentro do nosso espetáculo. E aí não, em Mossoró foi normal. Mas em Guaramiranga ele ganhou prêmio no Festival do Guaramiranga, ganhou prêmio em Pernambuco, ganhou vários prêmios com esse espetáculo. E aí eu fazia um personagem totalmente diferente já. Eu fazia uma mãe, que era a mulher, a esposa lá do cara, que não queria que o cara fosse mergulhar de noite, porque ele tinha bebido, e ela sabia que se ele fosse ele morrer afogado. Que na história, o afogamento, né, assim, a gente traz para isso, né, a ficção. E tinha toda a outra história também, que era a ficção, e que plasticamente ficou muito bonito. Aí foi mudando o rumo do nosso trabalho. Aí, em alguns pontos, as pessoas gostam, outras pessoas não gostam, porque as pessoas querem ver daquele escarcel lá dos anos 80, só que não é mais, porque não existe mais aqueles corpos, né? Aquelas almas ainda estão aqui, mas também bem modificadas, mas aqueles corpos não existem mais, né? Então, são outros corpos agora que foram se construindo. Por isso também, eu acho que nisso aí também o nosso teatro também vai mudando. A gente está com a montagem de um espetáculo infantil para estrear, que não estreou por causa da pandemia. A gente está com um espetáculo de rua, bem popularzão mesmo, com todos os elementos da cultura popular que a gente gosta de trazer, para estrear também, com recurso também na conta. Também não estreou por conta da pandemia.
Assim, da Escarcéu, por enquanto, são esses dois, que eu não estou conseguindo lembrar quais são os outros dois. Mas eu sei que a gente tem. Tem um filme que a gente quer fazer, um longa assim que a gente vem tentando. Esse está mais difícil, porque então tem recurso. A gente vem tentando há 4 anos, que é justamente pegar essa peça da Lenda do Poço Feio e fazer para cinema. Tá. Então, assim, a gente imagina que dá uma boa obra, sabe, para o cinema, juntando com a história da comunidade. Porque aí você pode puxar para a questão do machismo e todas as outras questões, né, que envolvem o feminino. Alterou muito porque eu entrava em casa para dormir, enfim, nunca consegui ser essa dona de casa, de estar dentro de casa, cuidando das coisas, não sei o que, não. Minhas coisas eram sempre assim, a estimativa de fazer aqui para o externo. Então, estou muito tempo dentro de casa. E esse ficar dentro de casa também me fez, né, olhar um pouco para dentro de mim. Primeiro a gente começa revisitando as coisas que a gente gostaria de ler, que não fez, né? Esse foi meu primeiro processo. E aí, o ano passado eu fiz muitos cursos, mais os cursos de teatro, encontrando o pessoal de teatro que eu não estava tendo tempo de conversar, né? Dos movimentos nacionais. E a gente passou o tempo todo assim, conversando com o pessoal, na Aldir Blanc, né? Essa discussão da Aldir Blanc foi muito interessante, porque reencontrei, revisitei, a gente conversou. O pessoal do RBTR, que é a Rede Nacional de Teatro de Rua, o pessoal da Rede de Teatro Popular. E esse ano já estou mais na execução dos projetos, né? Então eu já consegui realizar o projeto Os Corpos Negros na Arte, que foi um projeto muito legal, tive muito prazer de fazer, que seria para fazer uma live, né? E eu fiz essa live, mas também fiz um pequeno registro com alguns colegas que trabalham também, que são negros. A gente fez um registro de algumas pessoas, como é que elas se sentem, como é que elas se veem dentro desse processo. E o outro foi as oficinas de teatro do oprimido. Então eu consegui esses 2 projetos pela Lei Rouanet, pela Aldir Blanc. Não consegui aqui em Mossoró, meus projetos em Mossoró não foi, mas também eu já penso que é pelas questões políticas, então já nem fui mais atrás mesmo, assim, né? Desculpa, não, porque você trabalha, você isso, você aquilo, enfim. Então é isso, estou em casa, estou trabalhando com o ensino infantil, né? Tem uma turminha de 3º ano, onde eu dou aula todos os dias para esses meninos, e nas minhas aulas tento acalmá-los um pouco, né? Fazer com que essas famílias consigam também superar, passar por essa pandemia. Então a pandemia tem afetado muito nesse sentido de eu ficar muito aqui. E eu sou muito grato por ter esse espaço para poder ficar, só quando eu canso de ficar dentro de casa, eu trago meu notebook, venho para cá. Quando eu canso daqui, vou para dentro de casa. Essa casa, assim, eu moro só aqui com o Nonato, né? É uma casa muito grande, porque meus filhos foram embora e ficou só nós 2. Então, assim, a gente tem esse espaço para fazer nossas coisas, né? Para pensar a nossa arte, para escrever. Mas eu também ainda estou estudando, né? Eu terminei o mestrado no ano passado e estou no 5º período de letras. Então, como vocês veem, a minha vida é uma vida assim, que é uma mente buliçosa. Uma mente buliçosa. Certo, pronto, isso aqui faça. Estude muito. É muito importante o conhecimento. O conhecimento é importante para todas as áreas, mas para o artista é essencial. Porque nós somos aquilo que a gente sabe fazer, né? E eu acho que a gente está vivendo assim um período de... Vou trazer Bauman agora, né? Vou trazer Bauman com a sociedade líquida. Então, a gente está vivendo esse momento de liquidez tão grande, né? Apesar dessa pandemia toda, que as coisas são muito passageiras, a gente não quer ter tempo de parar para entender o outro, para aceitar o outro, a gente quer realmente cancelar, descartar. Então, assim, quem nos salva de tudo isso, né? É o conhecimento, é o estudo. Então, eu acredito muito nisso, no estudo. O que eu digo, assim, não vá por esse caminho, que esse caminho é errado. Achar que é muito fácil, que vai conquistar fácil, achar que vai ser grande.
logo, porque o que a gente faz é muito grande, mas não dá pra gente achar, né? Não tem assim como você. Nós somos uma gotinha, um grãozinho de areia, sabe? Eu sou um grãozinho de areia aqui. Talvez aqui nesse meu bairro tenha muitas pessoas, atrizes até melhor do que eu, que nunca nem tenha subido no palco, nunca tenha se experimentado. Né? Então tem isso. Eu não sei. Então não dá pra assim eu achar que eu sou boa, sou melhor. Não, tô construindo um caminho. E vou pegando muitos elementos para botar na minha mochila. Então, assim, para voltar, para lhe responder, eu só posso dizer isso a essa pessoa. Estude, né? Não seja alienada, não ache que as coisas são fáceis, porque não é fácil. Não é um caminho fácil, mas é um caminho muito prazeroso. É um caminho muito bonito, mas não é fácil de seguir, não. Descendo, descendo, descendo sempre. Há 30 anos eu vivo assim, dia a dia, descendo de degrau a degrau. Os músicos morrem, os pintores morrem, mas a sua música fica. Só eu vou descendo no abandono, no silêncio, na escuridão. Quem és tu, fantasma? Quando em cena me jogavam flores, eu não sabia que a vida da atriz era igual aquelas flores que nós depois pisávamos no palco. E os homens me olhavam com olhares apaixonados, e nos olhos das mulheres corriam lágrimas de compreensão, aplaudiam e gritavam o meu nome. O meu nome? O meu nome? Como era mesmo o meu nome? O meu nome? O meu nome? Ah, já sei. Eu fui a dama das camélias, com toda a renúncia que existiu na minha alma. Eu fui a humilde rosa do adro. Eu fui frívola como Zazar. Como samaritana, dei de beber a Jesus Cristo. E hoje, quando eu passo pelas ruas, os garotos me chamam de espantalho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o espantalho. Mas não, 1000 vezes não. O que eu sou é uma atriz. Aqui não tem corpo, aqui não tem sexo, aqui é tudo e não é nada. Aqui chora e de repente começa a rir do mundo e de si, porque a atriz não é nunca aquilo que esperam que ela seja. A atriz nasce todos os dias, noutro corpo, noutros olhos, noutro riso, no riso de embuste, que faz a mágica de arrancar a peruca e rir claramente o eterno claro riso da mocidade. Sorrir quando a dor te torturar e a saudade atormentar, os teus ombros cansados